Gênesis, capítulo de número 28, versículo de número 20 até o 22. Depois vamos ler mais alguns versículos. Diz a palavra do Senhor Jesus: E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Ainda em Gênesis, capítulo de número 32, versículo de número 22. Vamos ler até o versículo de número 26. Gênesis 32, versículo 22 ao 26. E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas duas mulheres, e as suas duas servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os, e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. Amém? Pode tomar o vosso assento na presença do Senhor Jesus. Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso. Nós já ouvimos aqui que a temática deste ano para nós ouvir e estudar e colocar em prática é sobre oração, a força que move a igreja. Em todos os trabalhos, conforme nosso presidente falou, teremos esta temática. Em todos os eventos deste ano, teremos esta temática. Eu creio que fevereiro você ouvindo, março você ouvindo, você não vai entrar o abril sem um propósito de oração. De tanto que você vai ouvir falar de oração, você vai falar também de oração, e você vai colocar em prática. Quando nós olhamos para Gênesis, primeiro livro da Bíblia, neste versículo, ou neste capítulo 28, e nos versículos que lemos, este homem chamado Jacó, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo uma oração. Ele está orando ao Senhor. Através da oração, ele está fazendo um voto a Deus. Aqui neste momento da oração, ele está em um momento difícil da sua vida. Jacó aqui, ele está fugindo da sua casa, da casa de seu pai. Ele está fugindo de seu irmão Esaú, porque Jacó recebeu a bênção de seu pai Isaque. Quando você vai olhar, Jacó é um dos nossos pais, é um dos nossos patriarcas. Primeiro é Abraão, depois Isaque, e o terceiro é Jacó. Mas em Jacó você vai encontrar atitudes de Jacó com que ele vai buscar a bênção de Deus. Ele aproveita a oportunidade e ele acredita na bênção que está sobre a vida dele. Nós já ouvimos por muitas vezes que um
nome Jacó significa o enganador, aquele que engana, aquele que faz coisas erradas. Mas ouvindo outros estudiosos, historiadores dizendo que o significado literal de Jacó é aquele que agarra, aquele que agarra. Jacó, quando você vai ver a história, é ele que sai grudado com seu irmão Esaú. A Bíblia diz que Jacó sai com a sua mão no calcanhar de Esaú. Mas quando acontece isso, é porque a pele da mão de Jacó está grudada no calcanhar de Esaú. Ali precisa um procedimento cirúrgico para eles se separarem. Agora Jacó significa aquele que agarra. Quando nós olhamos no capítulo anterior, nós vemos que Isaac chama Esaú e diz: vai caçar algo e faz um guisado, e você me apresenta, porque eu já estou de idade, porque eu quero te abençoar, eu quero declarar a bênção sobre você. Quem neste momento tem a oportunidade de receber a bênção é o filho mais velho. O filho mais velho, recebendo a bênção, ele tem toda a liderança da casa, e todos os seus irmãos ou toda a sua casa seria disposto a lhe servir, porque ele recebe a bênção. Agora Rebeca, ouvindo isso, que Isaac quer abençoar Esaú, ela chama Jacó e diz: eu vi a conversa de seu pai, Esaú foi para a caça, agora pega e vamos fazer um guisado, e você coloca aí uma vestimenta parecida com a de Esaú e vai e apresenta para o seu pai, para você receber a bênção. Até então a gente não entende o porquê, mas o nome de Jacó, o seu significado, aquele que agarra, é aquele que aproveita oportunidades. Não foi Jacó que foi roubar a bênção, foi Jacó que foi obediente à sua mãe, e é aquele que aproveita a oportunidade. Já que a bênção vai surgir para mim, eu vou obedecer a minha mãe e eu vou lá receber a bênção de meu pai. Ele faz todo o procedimento, se veste como seu irmão e vai lá, chega lá, apresenta o guisado. Seu pai diz: é você, quem está aí? E Jacó diz: é seu filho. Qual é o teu nome? Ele diz: é Esaú. O pai quer apalpar porque já estava cego, e quando apalpa ele vê que as vestimentas é parecida com a de Esaú, e ele diz: a voz é parecida com a de Jacó, mas a vestimenta e os pelos no corpo é parecido com Esaú. E ele pergunta: qual é o teu nome, meu filho? Meu nome é Esaú. E ali Isaac ministra a bênção sobre a vida de Jacó, pensando que era Saul. Jacó sai dali com a bênção do seu pai. Irmão, essa bênção que o patriarca liberava era uma bênção que o céu estava concordando. Era uma bênção tão poderosa que enquanto aquele que recebia essa bênção, aonde ele andasse, aonde ele fosse, a bênção lhe acompanhava. O que ele fizesse, a bênção estava com ele. Da mesma forma que Abraão abençoou Isaac, e tudo que Isaac fez foi abençoado, ele está passando essa bênção para o seu filho. Jacó recebe a bênção. Esaú chega em casa da caça, prepara tudo e vai apresentar para o seu pai. O seu pai diz: mas eu já abençoei, não era você que estava aí? Eu já dei a bênção. Esaú entende: é meu irmão que se passou por mim e recebeu a bênção que era para mim. Diz a Bíblia que Esaú ficou muito furioso,
ao ponto de querer matar o seu irmão. Rebeca ficou sabendo e disse: meu filho, vai para as terras de Parã-Adã, lá na casa de meu irmão Labão, da casa de seu tio, e foge para lá, porque o seu irmão quer te matar. Ele sai sem fazer mala, ele sai fugido, somente com um pouco de pão, um pouco de água, e ele sai fugido, mas ele sai com uma bênção de seu pai sobre a vida dele. No caminho ele está cansado, ali ele chega em um determinado lugar, em que ele vai dormir, ele coloca uma pedra como travesseiro, e ele dorme, e no sono ele tem uma visão. E esta visão que muitos crentes neste ano de 2025 vão ter. Crentes que não têm visão vão passar a ter visão de Deus. Vão procurar alguém e vão dizer: eu tive uma visão. E não foi de barriga cheia, foi algo do céu que aconteceu comigo. Se você quiser essa palavra, recebe nessa noite, você que quer ter, aleluia, visões espirituais na sua vida neste ano. Aconteceu com Jacó. Ele desperta do sono e ele diz: eu vi uma escada que estava na terra, mas a sua ponta estava nos céus. Os anjos subiam e desciam, e ele diz: o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. O Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Aí no versículo que nós lemos, ele faz um voto ao Senhor, e Jacó fez um voto a Deus. Ele entra em oração: se Deus estiver comigo, já que eu tive esta visão, já que Deus está aqui comigo, eu estou sendo fugitivo, mas eu tenho a bênção. Se Deus estiver comigo e me guardar neste caminho que eu estou seguindo, me der pão para comer, roupas para vestir, e ele é mais ousado ainda e diz: e eu voltar em paz a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Então esta pedra que ergui como monumento será a casa de Deus, e eu te oferecerei o dízimo de tudo o que me derdes. Jacó, ele está fazendo ali, através da oração, um pacto de fidelidade com Deus. Senhor, se o Senhor me abençoares, me deres alimento, se o Senhor me trazer em paz a casa de meu pai, eu sei que é o Senhor que me abençoou. Jacó está entendendo que este momento ali que ele está fazendo é um pacto de fidelidade, e quando ele faz um pacto de fidelidade, ele quer honrar a Deus. Se o Senhor me abençoar, eu vou dar o dízimo de tudo aquilo que o Senhor me abençoar. Jacó está entendendo, não é barganha, mas se o Senhor me der de tudo que eu ganhar, eu quero honrar o teu nome, e eu quero ser fiel ao Senhor. Isso aqui está acontecendo, um pacto de fidelidade através da oração. Irmão, só a oração te leva a você fazer propósitos com Deus. Só a oração te leva a você ter mais intimidade com o Senhor, de ser muitas vezes ousado na sua oração. E Deus trabalha com voto, Deus trabalha com projetos, Deus trabalha com propósito. Eu não sei qual é o propósito que você colocou na presença dele em oração, mas se você colocou o propósito e disse para Deus que iria
ser fiel em tudo aquilo que Deus te abençoasse. Vai crendo aí, porque neste ano é o ano de Deus te abençoar poderosamente, mediante a esse propósito, mediante a esse voto, mediante a essa fidelidade. O Senhor já recebeu a oração e já está trabalhando em teu favor. Aleluia. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ele faz esse voto, ele faz esta oração. Ele vai em direção à casa de seu tio Labão. Quando ele está se aproximando, Jacó não tem nada, irmão. Saiu fugindo, não deu tempo de pegar nada. Jacó não tem nada. A primeira moça que ele vê é Raquel, a filha de Labão. Ele olha para Raquel, se apaixona pela moça, muito bela. E ela pedindo: da onde você vem? Ele diz: eu sou filho de Rebeca, irmã de teu pai. Quando eles vão dar notícia para Labão que Jacó, filho de Rebeca, chegou ali, diz a Bíblia que eles fazem uma festa. Eles fazem uma festa, mas que sentido? O homem não tem nada para oferecer. Por que ele faz festa? Ele não tem nada visível nas suas mãos. Ele não tem nada visível ao seu lado, ele não tem nada de valor visível aos olhos humanos, mas sobre ele está o quê? Está uma promessa de Deus. Sobre ele está a bênção de Deus. Aleluia. Ele chegou de mão vazia, só que o céu está acompanhando a vida de Jacó. Ele não tem nada para oferecer no momento, só que a bênção do céu está sobre a vida de Jacó. Recebe Jacó com festa. Ali ele diz: eu só quero prestar serviço a vocês, eu só quero trabalhar. Eu estou vindo da casa de meus pais, cheguei aqui sem nada, mas eu quero oferecer o meu trabalho. Enquanto eles iam trabalhando, Jacó se oferecia para ajudar e para trabalhar. Por quê? Porque todo aquele que tem uma promessa, ele tem visão de Deus do que precisa fazer. Ninguém precisa ficar mandando ele ir fazer. Ele já tem a promessa de Deus, tem a bênção de Deus, e ele sabe que tudo aquilo que ele colocar a mão para fazer, Deus vai abençoar de uma forma extraordinária. Quem tem intimidade com Deus e faz voto na oração, e vive uma vida de intimidade com o Senhor, e entende, dá valor para a bênção e para a promessa de Deus, ele não fica decepcionado por não ter nada, mas ele corre atrás para produzir, ele corre atrás para trabalhar. Aleluia. Jacó está fazendo dessa forma. Ninguém manda ele trabalhar, ele olha, observa e diz: eles precisam de ajuda, eu vou ajudar, eu vou trabalhar. Irmão, é tão bom trabalhar com pessoas onde não precisa ficar mostrando, dizendo o que precisa fazer. Tem gente que, se não desenhar, ele não faz. Mas quando você entende que você foi chamado para servir, e através desse servir tem a bênção de Deus, você está disposto, não precisa ninguém falar nada, mas você vê alguma coisa que precisa realizar, você se levanta e já vai fazer. Por quê? Porque você recebe uma visão ampla de Deus. Jacó diz o seguinte para Labão: eu vou ficar aqui, vou trabalhar, eu não preciso de salário, mas eu gostei da sua filha, a Raquel. O homem precisa dar um dote para receber a filha. Labão disse: você tem que trabalhar, eu não preciso de salário. Fizeram as contas ali, você precisa trabalhar 7 anos para você dar o dote e você receber Raquel como sua esposa. Jacó trabalha 7 anos sem salário, só pela Raquel. Imaginou? Está apaixonado. Trabalha 7 anos sem salário, só para ter Raquel como sua esposa.
ele está trabalhando, e a Bíblia diz que aonde ele colocava a mão para trabalhar, a bênção de Deus se instalava naquele lugar. Enquanto ele está cuidando dos rebanhos de Labão, dos cordeiros e tudo mais, os cordeiros e os rebanhos de Labão são abençoados de uma forma maravilhosa. Chegou 7 anos e disse: está aqui, dote, trabalho, quero casar. Tá, o dia do casamento chegou. Quando ele foi descobrir que não era Raquel, já estava casado. Casou, fez a lua de mel. De repente ele vai olhar e diz: não, não é essa. Eu não trabalhei por essa. Fui para Labão e Labão disse: não, aqui o negócio é diferente. Aqui a regra é diferente. Aqui primeiro casa a mais velha. E essa que você casou é a mais velha. A Raquel é a mais nova. Se você quiser trabalhar e ter ela, você vai ter que trabalhar mais 7 anos. Essa é para os casais. Se é por ela, eu vou trabalhar. Se é para ter ela, eu vou trabalhar. Ele trabalha mais 7 anos para conquistar e casar com Raquel, a mulher que ele ama. E durante esse tempo, 14 anos se passaram, ele se casa com Raquel. Passou-se o tempo, ele disse para o seu sogro: agora eu preciso de salário, porque eu tenho uma família, preciso trabalhar. Além de trabalhar, eu preciso ter salário, porque eu tenho uma família agora para sustentar. Diz a Bíblia que fizeram as contas e eles disseram: é o seguinte, algumas ovelhas, alguns carneiros e alguns animais pode ficar com você. E quando Labão ouve isso, ele concorda, porque aqueles animais que Jacó escolheu, naquela região, era difícil de procriar. Os listrados, os escuros, era difícil. Aí Labão concorda: tudo bem, você não está entendendo. Essas que você escolheu não dá cria aqui nessa região. Labão pegou todo o seu rebanho, levou uma distância de 3 dias do rebanho de Jacó. E o tempo ia passando, ele ia trabalhando. Mas de repente chegava o dia. A bênção de Deus está sobre Jacó. E o rebanho de Jacó está crescendo. Labão não está entendendo por que tudo que este homem coloca a mão para fazer dá certo, mas ele não entende que a bênção de Deus está sobre Jacó. A promessa está sobre a vida dele. Aleluia, aleluia. Ele vai prosperando, ele vai acrescentando o seu rebanho. Diz a Bíblia que um dia Labão muda o seu salário. Não, agora as outras. Ele mudou, as outras começou a procriar. Não, agora é as outras. Não, as outras começaram a crescer. Agora é as outras começaram a procriar. Eu não estou entendendo. Mudou 10 vezes o salário de Jacó, mas aonde colocava ele para trabalhar, lá estava a bênção de Deus. Aleluia, aleluia. Lá estava a bênção de Deus. Aleluia. Eu não sei o que você enfrenta, eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei qual medo que você está passando, se vai dar certo, se não vai dar. Mas aqui neste domingo, primeiro dia da semana, o Senhor nos direciona a essa palavra: acreditar que a bênção dele está sobre você, que a promessa dele está sobre você. Aleluia, aleluia. Aquilo que os olhos humanos estavam olhando e a mentalidade humana estava pensando e a verbalização humana estava dizendo: não vai dar certo, não vai dar certo. Jacó colocava a mão, começava a trabalhar e a bênção de Deus estava sobre a vida dele. Aleluia, aleluia. Chega o tempo que o homem que tem intimidade com Deus
Ele fala com Deus, mas Deus fala com ele. Ele fala com Deus e Deus fala com ele. Chegou um dia em que Deus, o próprio Deus, fala com Jacó. Depois de estruturado a sua casa, Deus se revela a Jacó e diz: agora você pega toda a tua casa, tudo que você tem, e volta para a casa de seu pai. E olha o que Deus está falando: porque eu tenho visto como Labão está pensando e está tramando contra a tua vida. Irmão, aquele que tem intimidade com Deus, fala com Deus e Deus fala com ele, aquilo que o seu inimigo está pensando, Deus já começa a revelar e a dizer: a minha proteção está sobre você, aleluia, a minha bênção está sobre você. Deus fala com Jacó: volta para a tua casa, a casa de teu pai, você e a tua família e tudo que você tem, porque eu sei as intenções de Labão para contigo. Jacó conversa com as mulheres e diz: a gente precisa voltar para a casa de meus pais. Elas indagam: por quê? Eles dizem: você percebeu que quando a gente prosperou, como o teu pai está olhando para nós? Como os seus irmãos estão olhando para nós? O olhar já não é o mesmo, as atitudes já não é a mesma. E Deus falou comigo para nós se retirar daqui. Por quê? Porque aonde a gente for, Ele vai caminhar com a gente. Aonde a gente pisar, Ele vai pisar com a gente. Aleluia. Ele se despede, ele sai. Diz a Bíblia que Labão começa a perseguir Jacó. Começa a perseguir Jacó com a intenção de ferir e de destruí-lo, ele, Labão e seus filhos. Mas de repente Deus também fala com Labão e diz: sabe, Jacó, aquele que você está pensando mal, não toca em Jacó, não toca nele e não toca em nada do que ele tem, porque Jacó tem a minha bênção. Aleluia. O que a gente entende aqui é que o próprio Deus está falando com Labão, dizendo: não toca nele porque ele tem promessa, não toca nele porque ele tem a minha bênção, não toca nele porque ele será grande nação. Aleluia, aleluia, aleluia. Erga a sua mão ao céu, erga a sua mão ao céu. Talvez só a eternidade vai revelar, mas tem muitos inimigos, tem muitas pessoas tentando mal contra a sua vida, e Deus está dizendo: não toca nele, não toca nela, porque a minha bênção já está sobre a vida dele e sobre a vida dela. Quem crê nessa palavra recebe, dando glória a Deus, porque você tem a proteção e a bênção do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus abençoe a Luara. Né, Luara? Falei para ela hoje à tarde que eu não ia gritar aqui pregando, mas a gente, olha, a gente tenta. Irmão, se você tem a bênção de Deus, Deus vai direcionar os seus passos. Se você está em comunhão com o Senhor, você vai falar com Ele, Ele vai falar contigo. Deus vai direcionar todas as coisas. Labão volta para a sua casa com os seus homens, e Jacó prossegue em direção à casa de seu pai. Agora o versículo que nós lemos aqui, ele entende que ele é homem de comunhão com Deus. Ele fez o pacto de fidelidade com Deus. E agora ele diz para sua família: vocês passam o Val de Jaboque, porque agora eu tenho um particular com Deus novamente. Aleluia. Agora eu tenho um particular com Deus novamente. Eu vou continuar em oração. A primeira oração que nós lemos aqui, Jacó está vindo fugido da casa de seu pai, não tem nada, e ele faz um voto em oração a Deus.
Nesse episódio do capítulo 32, versículo 22 que nós lemos, Jacó está dizendo para sua família passar o ribeiro, passar o val de Jaboque, e ele desce no val de Jaboque. Agora Jacó está abençoado, mas ele não deixa de orar. Jacó está próspero, mas ele não deixa de ter intimidade com o Senhor. Aleluia, aleluia. Jacó nos ensina aqui que no momento de provação a gente é sensível para fazer voto, a gente é sensível para orar, a gente é sensível para dizer que vai ser fiel. Agora Jacó ensina: Deus me prosperou, Deus me abençoou, e eu não vou deixar de orar. Aleluia, eu vou continuar em oração na presença do Senhor. Jacó é aquele que não tem nada, ora faz o voto, mas de repente quando ele vem voltando com uma família formada, ele vem um homem enriquecido, diz a palavra, diz a Bíblia Sagrada, que ele continua com o pacto de fidelidade com Deus. Por quê? Porque Jacó leva a sério a bênção de Deus. Jacó leva a sério a bênção de Deus e a aliança e o pacto de fidelidade que ele fez com o Senhor. E ali diz a Bíblia que Jacó sozinho, ele começa a lutar com o homem, e ele luta até ao amanhecer. Oséias diz que Jacó ali, naquele momento no val de Jaboque, ele está lutando com o próprio Jesus. Jacó ali está em um momento de tanta comunhão, de tanta intimidade com o Senhor, que enquanto ele está lutando até o amanhecer, vendo que este não o podia vencer, tocou-lhe a juntura da coxa e deslocou a juntura da coxa de Jacó enquanto lutava com ele. E este disse: deixa-me ir, porque vem surgindo o dia. Mas ele disse, aleluia, irmão, quem ora tem intimidade com Deus, quem ora é ousado nas suas palavras. Ele diz: não te deixarei ir, se não me abençoares. Aleluia. Jacó leva a sério a bênção de Deus, Jacó leva a sério o pacto de fidelidade. Eu sei que se eu sair daqui com a sua bênção completa, tudo que eu fazer vai ser na sua direção. Aleluia, aleluia. Agora, aquele ser pergunta: qual é o teu nome? E ele responde: Jacó. Jacó, aquele que agarra, aquele que aproveita as oportunidades. 21 anos antes, o seu pai Isaque pergunta: qual é o seu nome? Ele diz: Esaú. Pergunta de novo, ele diz: Esaú. Agora o homem que está lutando com ele pergunta: qual é o teu nome? Irmão, no momento de comunhão e de intimidade, você nunca vai conseguir mentir para Deus. 21 anos antes ele diz: Esaú, Esaú. Mas agora perante o Senhor ele não consegue mentir. Ele diz: o meu nome é Jacó. O meu nome é Jacó. O meu nome é aquele que agarra. Jacó está colocando em prática o seu nome porque ele está agarrado no anjo. Eu não vou te soltar não. Eu não vou te soltar enquanto o Senhor não me abençoar. Qual é o teu nome? O meu nome é Jacó. Aquele que agarra, aquele que aproveita a oportunidade. Aleluia. E o Senhor diz: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus, aleluia, lutaste com Deus e com os homens e venceste. E ali ele o abençoou. No momento da oração, no momento da comunhão entre você e Deus, aonde a tua esposa não está junto, aonde o teu esposo não está junto, onde a sua família não está junto,
Mas o momento em que você está disposto a receber a bênção de Deus é o momento em que você se dobra na presença do Senhor e você não consegue mentir, você só vai falar a verdade. Jesus, aleluia, Jesus, eu vou para a igreja, mas eu estou aqui, eu estou fraquinho. Jesus, eu estou tentando vencer, mas com as minhas possibilidades eu não consigo. É nesse momento de intimidade em que você está tentando a cada dia a ser melhor. É nesse momento de luta e de comunhão com Deus, é que Deus diz: enquanto você estiver falando a verdade, enquanto você estiver em comunhão comigo, a minha bênção vai estar, a minha bênção vai estar sobre você. Aleluia, aleluia. Jacó faz um momento de oração e ele sai do Val de Jaboque. Ele sai caminhando normal? Não. Ele sai com uma marca. E essa marca é para a vida toda. O Senhor lhe feriu a sua coxa e ele saiu mancando do Val de Jaboque. Saiu mancando, mas com a bênção de Deus. Saiu com uma marca, mas a marca quem fez foi aquele que o abençoou. Tem marcas da sua vida que depois da bênção você entende: se não fosse o Senhor me marcar, se não fosse eu ter um encontro com Deus naquele dia, naquela noite, naquele momento e receber aquela marca, eu não estaria na presença de Deus. A marca que Deus faz em você não é para você perecer, não é para acabar com você. A marca que o céu marca você é para alguém olhar e dizer: o que aconteceu? Aí você dizer: eu estou marcado pela bênção de Deus, eu estou marcado pela bênção de Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Jacó está voltando para a casa de seu pai. Ele sabe que o seu irmão Esaú vem com alguns homens para o encontrar. Ele envia alguns presentes para o seu irmão, mas ele entende que a bênção e a presença de Deus está com ele, porque no momento bom ele orou, fez um voto. No momento ruim ele orou, fez voto, mas no momento bom ele continua orando e acrescentando a intimidade com Deus. Irmão, só é crente aquele que não é liderado pelo dinheiro deste mundo. Só é crente aquele que não é liderado pelo sistema deste mundo, mas é crente de verdade aquele que está dizendo: eu conquistei isso, mas não foi por causa de mim, eu só tenho por causa dele, só fiz por causa dele, só cheguei aqui por causa dele, estou andando com a bênção dele, só falo da bênção dele. Aleluia, aleluia. Jacó entende que tudo aquilo que ele tem não foi mérito dele, mas foi a bênção de Deus que está sobre a vida dele. Adiantando, ele dá os presentes para o seu irmão e ali eles se encontram e se perdoam. Passa o tempo, Jacó enriquece mais ainda, porque a bênção de Deus está sobre ele. Aí chega o dia em que ele lembra e diz para as esposas, para os filhos, as servas e os seus criados, e diz: eu vou pagar o meu voto, eu vou pagar o meu voto. Aonde? Lá naquele lugar, aonde está a pedra que eu pus, lá naquele lugar, que eu dei o nome de Betel, casa de Deus. É lá que a gente vai sair, e a gente vai lá e vai prestar sacrifício e levantar um altar ao Senhor, porque eu vou pagar o meu voto. Por quê?
Porque Jacó leva a sério o pacto de fidelidade. Ele leva a sério a bênção de Deus que está sobre a vida dele. E ele diz: larguem, deixem de lado todos os deuses. Para vocês chegar lá, vocês vão ter que trocar as suas vestimentas. A gente não vai chegar lá de qualquer jeito, não. A gente não vai chegar lá de mãos vazias, não. Porque a gente vai honrar a Deus. A gente vai dar o dízimo. A gente vai honrar o pacto de fidelidade. Porque tudo que temos é bondade dele, é bênção dele sobre a nossa vida. Aleluia. E quando ele faz esta oração ou esta conversa, Deus, o próprio Deus fala. Aquele que fala com Deus, Deus fala com ele. E Deus disse a Jacó: levanta-te, vai a Betel e mora ali, e faz um altar ali ao Deus, olha só, e faz um altar ali ao Deus que te apareceu quando fugias de teu irmão Esaú. Deus não esquece do voto. Deus não esquece do pacto de fidelidade. Agora Jacó diz: a gente vai ir lá onde o Senhor nos direcionou. Levantemos e vamos a Betel, e ali farei um altar a Deus que me atendeu. Olha só, faremos um altar a Deus que me atendeu na minha angústia, em que esteve comigo no caminho por onde eu andei. Irmão, e para chegar até Betel, aquele lugar, para fazer um altar, eles passariam por muitos povos bárbaros, povos aproveitadores que roubavam no caminho, que saqueavam, povos que matavam. Mas de repente, quando Jacó, aleluia, olha só, quando Jacó entende que é Deus que está direcionando ele, quando Jacó entende que a bênção de Deus está sobre a vida dele, ele não pensa nos bárbaros que estão no caminho, porque enquanto ele pega a sua família para levantar um altar a Deus, enquanto ele está falando, ou enquanto ele está passando por aqueles povos bárbaros, diz a palavra que o temor do Senhor veio sobre aqueles povos, e eles não puderam tocar em nada do que Jacó estava levando com a sua família. Para nós entender, enquanto Jacó está caminhando, está indo para levantar um altar a Deus, para pagar o seu voto, os povos bárbaros olhavam e diziam: não vamos mexer com essa gente aí, porque esse povo é diferente, tem algo diferente na vida deles. Por quê? Porque o temor do Senhor baixou sobre os povos bárbaros. Era Deus dizendo: vai caminhando que a minha proteção vai contigo, vai caminhando que a minha bênção vai contigo. Enquanto você vai prestar um culto e vai levantar altar, a minha bênção está sobre você, a minha proteção está sobre você. Aleluia! Esteja em pé por bondade nessa noite. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Depois de tantos anos, ele ainda tem comunhão com Deus. Depois de tantas dificuldades, ele ainda prossegue na comunhão com Deus. É por isso que eu disse para você no início, já enquanto eu falei, que nesse ano de 2025, enquanto menos você espera, o Senhor vai despertar você para a oração. E você vai partir a levantar altar para o Senhor novamente. Você vai entender que naquele dia em que você não tinha nada, em que você estava na beira do abismo, naquele dia que você pediu misericórdia, Deus te alcançou, Deus te abençoou. E hoje talvez alguns estão falhando no pacto de fidelidade com Deus, mas o Senhor está nos chamando nessa noite para nós voltar. Lembra daquele dia que eu recolhi você de lá, lembra daquele dia que eu livrei você da angústia, lembra daquele
dia eu que resgatei você das mãos do inimigo. Conforme diz o salmista, o Senhor me tirou de um charco de lodo, firmou os meus pés sobre a rocha. É isso que Deus fez com você, e Deus está dizendo: se eu continuo te abençoando, o pacto de fidelidade precisa continuar da tua parte. Se Deus continua investindo em você, você precisa continuar nessa intimidade com o Senhor Jesus. Por quê? Porque a bênção dele está sobre você. Andávamos em maldição, mas enquanto Jesus foi e te resgatou, a bênção dele já está sobre você. Aleluia. Aleluia. Muitos tentaram lhe lançar desânimos e palavra maldita ou negativa, só que não sabe é que a bênção de Deus está sobre você. Só que a bênção de Deus, ela vai ser um agente de produtividade de bênção enquanto você estiver em oração, enquanto você estiver com o pacto de fidelidade com o Senhor. Nos momentos ruins, nos momentos bons, nos momentos altos, nos momentos baixos, lembre-se que o Deus é o mesmo, a promessa é a mesma. E volto a dizer aqui do versículo que foi iniciado: aquele que fez a promessa, ele é fiel, ele é fiel, ele é fiel. Aleluia. Eu quero orar. Eu quero orar por você nessa noite, porque a bênção já está sobre você, mas você está bloqueado para que essa bênção venha. Você não está conseguindo entrar nesse altar de intimidade e de comunhão com o Senhor. Mas aprendemos como Jacó: enquanto eu estiver com a bênção, aonde eu for, o lugar será abençoado. Aquela empresa será abençoada por causa da sua vida. Aquela rua será abençoada por causa da sua vida. Essa cidade abençoada por causa da sua vida, porque você tem a bênção de Deus. Quem crê nessa palavra e quer receber a oração, vem à frente, nós queremos orar em teu favor. Aleluia, porque a bênção de Deus já está sobre você. E à frente, e à frente. Este é um momento de comunhão. Este é um momento de comunhão. Você nem imagina o tamanho da bênção que Deus já tem para você. Às vezes vai precisar aquele momento do Val de Jaboque, a intimidade, a comunhão com o Senhor, onde o Senhor vai falar com você, onde você vai se derramar na presença de Deus. E pode ser a partir dessa noite que isso pode acontecer com a sua vida, porque nós entendemos que a bênção de Deus também está sobre nós. O salmista disse, usando até o nome de Jacó: o Deus de Jacó é o nosso refúgio, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza, o Deus dos exércitos está conosco. Aleluia. O Deus de bênção está com você, o Deus das batalhas vencidas está com você, o Deus de despertamento desta vida espiritual está com você, o Deus que te chama mais próximo dele está com você, porque Deus almeja que você esteja perto dele, perto dele, perto dele. Aleluia. Vai haver uma grande movimentação na sua vida espiritual. Vai haver uma grande movimentação de Deus na sua vida espiritual. Como, pastor? Enquanto você se colocar na oração, o movimento de Deus vai acontecer na tua casa, na tua vida, nas tuas finanças. Aleluia. Por quê? Porque os homens que moldam o mundo são aqueles que têm tempo para orar. Os homens que moldam este mundo são aqueles que têm tempo para estar na presença do Senhor Jesus. Aleluia. Deus almeja
deseja em que você esteja perto dele, perto dele, perto dele, perto dele, perto dele. E quando que eu vou me aproximar, pastor? Pode ser num culto como esse, de você começar a se aproximar de Deus mais e mais, mais e mais, mais e mais. Pode ser numa oração dessa, em que você possa pedir: Jesus, eu quero mais do Senhor, eu quero mais intimidade com o Senhor, me ajuda, Espírito Santo. Aleluia. Deus começa a agir na sua vida. O agir de Deus a gente não vê, mas o agir de Deus acontece enquanto nós cremos. Enquanto nós cremos. A você que não é batizado com o Espírito Santo, o Senhor Jesus quer te batizar. A você que há tempo não fala mais em língua estranha, o Senhor Jesus quer renovar você. Aleluia. A você que não tem dom de língua, Deus quer te dar. Dom de variedade de língua. Pensa algo lindo, irmão. É quando você fala em variedade de língua, Deus quer te dar a partir desta noite. A partir desta noite, faz um pacto de fidelidade com Ele aqui, perante este altar. Eu quero orar por você. Rabaia sou, Uramaia Suriamaia Serketia. Erga a sua mão direita ao céu, sinal de rendição a Ele, e vai dando liberdade para o Espírito Santo mover a sua vida e o seu coração. E vai orando, porque através da oração é que Deus se movimenta. Algo acontece através da oração. Senhor Jesus, nós cremos. Senhor Jesus, nós oramos. Senhor Jesus, é no teu nome, é no teu nome, é no teu nome que nós queremos ministrar a palavra de bênção, a palavra de restituição, a palavra de renovo, a palavra de transformação, a palavra de milagres sobre essas vidas, em nome de Jesus. Da mesma forma que o Senhor abençoou Jacó, é a forma que o Senhor abençoou a igreja. A tua igreja tem a bênção de Abraão, a tua igreja tem a bênção de Isaac, a tua igreja tem a bênção de Jacó. E que nós possamos acreditar e através da oração tomar posse, Senhor. E aonde nós colocar a planta do nosso pé, que esse lugar seja abençoado. Que onde as nossas mãos forem postas, que esses ambientes, que estes lugares sejam abençoados, Senhor. Seja lá na casa, seja lá no trabalho, seja na rua, seja no quarto, em comunhão com o Senhor. O Senhor vai tomar, o Senhor vai usar, o Senhor vai levantar, o Senhor vai agir, porque tem gente se colocando na tua presença, porque tem gente fazendo um pacto de fidelidade com o Senhor aqui nessa noite. E eu sei que o céu está ouvindo, e eu sei que o céu está ouvindo. Recebe esta oração e nós abençoamos, e nós abençoamos, e nós abençoamos em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.